Fala galerinha, tudo bem? Tudo certinho? Vamos então aqui prosseguir com o processo penal falando das prisões. E agora eu vou fazer aqui, pessoal, um comparativo da prisão temporária e da prisão preventiva, para que a gente possa compreender bem essas duas modalidades de prisões provisórias, que junto com o flagrante são aquelas chamadas prisões sem pena. Flagrante já foi, né? Agora nós temos essas duas que vocês estão vendo aqui. Existe uma característica importante, né, que eu quero que vocês saibam, e eu já vou botar aqui antes que se esqueça. Tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva só podem se dar por ordem judicial. Só quem expede ordem de prisão é o juiz. Aqui está. Certo? Ordem judicial. Agora, pessoal, peguem aí a lei de vocês, a legislação, tudo certinho, porque as diferenças já começam na legislação. A lei temporária, ela está numa lei especial. A gente encontra a prisão temporária lá na lei 7.960 de 89. Aqui está, certo? Nós não vamos encontrar a prisão temporária dentro do Código de Processo Penal. É só nessa lei especial aqui, que veio um ano depois da nossa Constituição. Já a prisão preventiva, essa sim, essa a gente encontra do artigo 311 ao 316 do Código de Processo Penal. Tá aqui, CPP. Certinho? Sem maiores problemas, sem maiores mistérios. Agora, o que vocês têm que cuidar na lei de prisão temporária? O principal é o seu artigo 1º. O principal é isso, é o artigo 1º. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar também aqui a lei de prisão temporária, certo? Lei 7.960. E nós vamos ver uma coisa bem interessante dela, de 21 de dezembro de 89. Lei que dispõe sobre a prisão temporária. O mais importante, pessoal, certo? Dessa prisão é o artigo 1º. O resto a gente vai indo de carancho. Por quê? Porque vocês estão vendo 3 incisos no artigo 1º. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. O que vocês têm que cuidar? No caso concreto, para se admitir uma prisão temporária, é preciso que estejam presentes os 3 incisos? Ou basta um deles? Ou não é preciso nenhum? Então cuidem. Para que seja cabível a prisão temporária, dos 3 incisos é preciso no mínimo 2. No mínimo 2. Se tiver um só, não cabe prisão temporária, certo? Não cabe a temporária. Tem que ter no mínimo 2 dos incisos. E parou por aí? No mínimo 2 e um deles tem que ser o 3. Ele é o inciso mais importante. Então, o que isso quer dizer? Que se no caso concreto o juiz perceber que os 3 incisos estão presentes, cabe prisão temporária. Se perceber que o 3 e o 1 estão presentes, cabe prisão temporária. Se perceber que o 3 e o 2 estão presentes, cabe prisão temporária. Se perceber que só está presente o 3, não cabe. Só presente o 2, não cabe. Só presente o 1, não cabe. Nenhum deles, não cabe. Só o 1 e o 2, não cabe. Tem que ser o 3 com 1
ou 3 com o 2, ou os 3. Bacana, né? Cuida em relação a isso. Então, eu puxo de volta aqui a tela, certo? E aí eu vou lembrar com vocês que temos que ter o artigo 1º com o inciso 3, mais o inciso 1 ou o inciso 2. Certo? Ou os 3. Óbvio, né? Cuidem isso que é importante. Dito isso, a gente volta para a tela para entender o que quer dizer cada um deles. Imprescindível para as investigações, ou seja, não tem outra forma de investigar senão com o sujeito preso. Certo? 2, quando ele não tiver residência fixa ou elementos para esclarecer sua identidade. Solto, dificilmente se investiga. Agora o 3. O 3, amigos, traz uma lista, um rol de crimes. Certo? Uma lista, um rol de crimes. Esse rol que nós temos aqui, certo? Ele é, antes de mais nada, e eu gostaria que vocês soubessem bem, ele é um rol taxativo. Ou seja, para ser cabível prisão temporária, tem que ser um desses crimes que estão aqui, no inciso 3. Vamos olhar eles? Homicídio doloso, então o culposo não cabe, mas qualquer doloso sim. Sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, os 2 primeiros crimes contra a pessoa, esses 3 crimes contra o patrimônio, o estupro está aqui. Logo, pessoal, o estupro de vulnerável também admite, certo? Atentado violento ao pudor, eu já sugiro que vocês risquem. Por quê? Porque hoje essa conduta é estupro, certo? Hoje essa conduta é estupro, então não tem por que ter os 2 crimes juntos. Elimina o rapto também, porque rapto não é mais crime. Rapto, sabe o que era? Estava escrito assim no Código Penal, ó. Raptar mulher honesta para fins libidinosos. Não é mais crime, tá fora. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando. Nós temos agora a figura do que? Vocês sabem, associação criminosa. Antes era preciso 4 pessoas no mínimo. Atualmente bastam 3. Genocídio está aqui. Lembrem que o genocídio também admite prisão temporária. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Admite? Admite. Só que vocês têm que atualizar a lei. Não é mais artigo 12 da Lei 6368. É artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Aí nós temos também os crimes contra o sistema financeiro e os crimes previstos na lei de terrorismo. Se não for nenhum desses crimes, não cabe temporária. Por isso que o inciso 13 é obrigatório. Viram que bacana? Dando seguimento, pessoal, eu quero que vocês cuidem o seguinte. Como eu falei lá no início, quem é que decreta a prisão temporária? É o juiz. Aqui está. É o juiz. Mas cuidado. Olha o que eu vou botar entre parênteses. Não pode decretar de ofício. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se o juiz perceber que todos os requisitos estão ok para decretar a temporária, mas ninguém pediu, ele não pode decretar. Só é possível decretar a prisão temporária, eu falei preventiva, não, temporária, só é possível decretar a temporária se alguém requerer. E quem é que pode requerer, amigos?
a temporária pode ser decretada por requerimento do Ministério Público, está aqui, ou por representação da autoridade policial. Requerimento do MP ou representação da polícia. Ah, professor, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, meus amigos. Requerimento é um pedido. Então, o Ministério Público pede a prisão temporária de alguém, certo? Ele faz o pedido, ele pede a temporária. Já a representação é o quê? Representação é uma exposição de motivos. A polícia não tem capacidade aqui para pedir ao juiz a temporária de alguém, mas ela pode expor ao juiz as razões, os motivos pelas quais ou pelos quais a prisão temporária tem que ser decretada. Na prática é a mesma coisa, mas na teoria nós temos essas expressões. Então o juiz não pode decretar de ofício. Está aqui. Não pode. Mas ela pode ser decretada a requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Outra informação importante, que eu boto aqui como número 4. A prisão temporária somente pode ocorrer olha que legal, no inquérito. Nós não temos prisão temporária no processo. Não há prisão temporária na ação penal. Cuidem isso, não há. E como é que eu sei disso? Bom, a gente vem para a lei de prisão temporária. Vamos vir para ela aqui. Viemos para a lei de prisão temporária. E a gente vem para o artigo 1º, que é o mais importante, não é isso? Aí a gente vem para o artigo 1º e a gente vai ver uma coisinha muito legal. Olha só. Caberá prisão temporária. Inciso 1. Quando imprescindível para as investigações do quê? Do inquérito ou da ação penal? Do inquérito. Então o inciso 1 limita o inquérito. Vamos ver o 2. Quando o Aqui, pessoal, não sei se já perceberam, mas não é indicado, faltou um I, né? Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então percebam, indiciado, inquérito, por enquanto, só no inquérito. Será que o inciso 3 salva? Vamos lá. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação, olha de quem? Do indiciado, não do réu, nos seguintes crimes. Então, os 3 incisos só falam do indiciado. Isso deixa claro para nós o que, pessoal? Deixa claro que só admite prisão temporária em inquérito. Não admite em ação penal. E agora, para terminar, lembrem o prazo. Botamos aqui como 5, prazo. Prazo do inquérito. Nós temos regra geral e nós temos HTTT. Regra geral, o prazo é qual?
5 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 5. Não é isso? 5 mais 5. Se for hediondos, tráfico, terrorismo e tortura, o prazo é de quê mesmo? ...30 dias, sendo prorrogáveis por mais 30 dias. Está aqui. Cuidem isso, então, pelo seu grau de importância. Brilhou? Muito bem. De prisão temporária, isso é importante vocês saberem. Não vai vir nada na prova que não seja o que está aqui. Então dominem bem. Agora a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela também, meus amigos, é decretada pelo juiz. Só que agora nós temos 3 formas do juiz decretar. Pode ser por requerimento do MP, sem problema nenhum. O MP pode pedir a preventiva. Passou o prazo da temporária, é necessária a preventiva, o juiz pode converter. Requerimento do MP. Representação da autoridade policial. Requerimento pedido, representação, exposição de motivos. Certinho, vocês sabem bem isso. E agora vem a grande novidade. A preventiva, ela pode ser decretada de ofício. Mas cuidem, de ofício na ação penal. Se a prisão preventiva tem que se dar no inquérito, aí só por requerimento do MP ou representação da polícia. Não pode se dar de ofício pelo juiz. Só que, como toda boa regra geral, existe o quê, meus amigos? Existe uma exceção. E essa exceção eu vou botar em vermelho agora aqui, ó, um asterisco. Exceção. Aqui está. Exceção. Gostam de exceção, né? Porque exceção é bom de cair em prova. Exceção, amigos. Lei Maria da Penha. Aqui, o juiz pode decretar a preventiva de ofício no inquérito policial. E quando que ele poderá fazer isso? Simplesmente quando ele perceber que o indiciado não está cumprindo as medidas protetivas de urgência. Tem que ficar tantos metros longe da fulana. Não pode manter contato com a fulana. Só que aí o cara não cumpre essas ordens, ele descumpre essas ordens. Por consequência, meus amigos, o que isso vai acontecer? Isso vai gerar o quê? Prisão preventiva para o sujeito que o juiz de ofício pode decretar. Aí sim ele decreta no inquérito. Também lembrando que a preventiva, por consequência, ela pode ocorrer no inquérito e ou na ação penal. Lembrem bem disso. No inquérito e ou na ação penal. É bom lembrar que agora pode ser nos dois. Enquanto a temporária é só no inquérito, a preventiva pode ocorrer o tempo inteiro. E aí isso influencia também no prazo, não é verdade? Enquanto o prazo da temporária é 5 mais 5
e se for HTTT 30 mais 30, a prisão preventiva, meus amigos, nós vamos ter o quê? Prazo. Prazo. E aí eu vou botar em vermelho aqui, para que vocês lembrem. Indeterminado. Indeterminado. Pode se dar desde a data do fato até o momento do trânsito em julgado da sentença. Uma pessoa pode ficar presa preventivamente por anos. Claro, se ela vier a ser condenada depois, esse período que ficou presa preventivamente é descontado da pena, certo? É o que nós chamamos, inclusive, de detração, né? O período que a pessoa ficou presa preventivamente é descontado depois da pena final. Talvez ela não tenha mais nem o que cumprir depois, ou talvez tenha jus já a liberdade livramento condicional, progressão de regime e por aí vai, certo? Ainda sobre prisão preventiva, eu só quero que vocês cuidem. Só se admite nas hipóteses do artigo 312 do CPP, certo? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Fora esses casos, não se admite. Outro cuidado, o cabimento do artigo 313. Só cabe para crimes com pena acima de 4 anos, ou se o indivíduo é reincidente, ou ainda Lei Maria da Penha. Certo? Lembrem esse ponto também. Também lembrem que a decisão que concede a preventiva ou revoga a preventiva tem que ser sempre fundamentada. Tem que haver sempre fundamentação, senão é nula a prisão. E por fim, pessoal, não cabe, quando estivermos diante das excludentes de ilicitude, do artigo 23 do Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Nesses casos, a preventiva não pode ser decretada. Certinho? E aí, meus amiguinhos, a gente fecha mais um ponto importante, está diante de vocês e vocês com certeza vão tirar de letra na prova se dominar esse quadro aqui. Certo? Fica o meu muito obrigado. Foi um pedido especial de um grupo que está muito no meu coração, que é o Tropa de Elite do WhatsApp, porque é um grupo vinculado a uma instituição que eu prestei serviços e que eu fui muito feliz por 10 anos, né? Eu fiquei 10 anos no CPC e eu tenho muita gratidão por essa instituição que faz tantos aprovados sempre. Então eu não poderia deixar de atender um pedido, mas de forma nenhuma. Então, pessoal, aproveitem, um grande abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, acessem o site professoradrianocote.com.br, acessem lá o canal no YouTube, Portal do Criminalista. Grande abraço, tchau, tchau.